Brasil tem a mais alta taxa de cesarianas do mundo, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Na última década, o número de cirurgias aumentou de 37% para mais de 52%, quando a OMS recomenda no máximo 15% de cesarianas, tanto na rede pública como na rede particular. O assunto é relevante e preocupa a sociedade. Tanto é que há um grupo de mulheres organizadas a favor da humanização do parto, com apoio de ativistas e profissionais de saúde. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a médica e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Maria Carmo Leal, que tem um vasto currículo na área de saúde pública, com mais de 30 teses de doutorado e dissertações de mestrado feitas sob sua orientação. Dessa conversa participa também o vereador e médico Paulo Pinheiro, vogal da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal do Rio. E a representante da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Maria Auxiliadora Gomes. Bom, sejam bem-vindos. Eu vou começar com uma pergunta para os três. O parto, que antes era considerado um evento fisiológico, agora está sendo considerado um ato cirúrgico? Vereador. Eu começo? Pode começar. Eu sou feminista, deviam começar as mulheres. Não, eu vou falar da minha experiência. Eu já sou um coroa, né? Eu, com 64 anos, sou pediatra, sempre trabalhei em neonatologia, fiz muitos partos normais, trabalhava com obstetras sempre. Agora, nessa discussão toda, é preciso começar com o fato, é preciso que a gente pegue as carapuças e jogue fora. Uma coisa é o discurso e outra é a prática. Nós temos que ver exatamente como podemos juntar o discurso com a prática. Você, na apresentação, chegou a falar assim, inclusive na rede privada. A rede privada e a pública não podem ser diferentes. Uhum. A criança nasce, a mulher tem a sua gravidez exatamente igual se ela está no serviço público ou privado. O parto vai acontecer da mesma maneira, ou pode acontecer da mesma maneira. O que acontece é que a sociedade não pode mentir. Vou até sair desse assunto para outro em relação a isso. Todo mundo fala sobre a obesidade, né? A imprensa, vocês da imprensa, falam sobre a obesidade. Mas no intervalo dos programas da TV comercial aparece lá o McDonald's e todos os outros que fazem com que as pessoas engordem. E as pessoas têm, na novela, em todos os lugares, o estímulo para engordar. A mesma coisa em relação ao parto. Qual é a razão? Qual é a razão para nós termos esse aumento brutal dos partos operatórios, das cirurgias? E a mulher, hoje, ela começa a ver o exemplo da artista, né? A artista está ali, muitas já são diferentes, mas a maioria, você vai assistir nas clínicas privadas do Rio de Janeiro, vai ver lá a cesariana marcada, com os famosos obstetras marcando a cesariana, os pediatras concordando e fazendo a sala de parto. E os maridos e as mulheres querendo isso, as mães pressionando também, muitas vezes, pela cesariana. Ou seja, nós temos que trazer essa realidade para o dia a dia, explicar claramente que é assim. Eu trabalhei muitos anos como pediatra de sala de parto e vi um fato muito interessante. Profissionais de saúde, colegas minhas e colegas meus, que tinham um discurso nas aulas e uma prática diferente quando ficavam grávidas, né? Ou seja, muitas delas que falavam muito sobre o parto normal, sobre a amamentação. Eu sou do tempo em que a amamentação não era uma realidade. Eu tinha que entrar em casas de saúde privadas e brigar com a irmã da Casa de Saúde de São José, porque a criança tinha que ser afastada da mãe durante horas. Tinha que passar a noite no berçário, não podia ficar ao lado da mãe. Essas coisas foram mudando, mas a sociedade tem que mudar na sua prática do dia a dia, não só no seu discurso. E por que a senhora acha que essa taxa de cesariana é tão alta no Brasil? Eu acho que tem vários motivos. Um motivo importante para mim é porque o parto vaginal no Brasil é muito ruim, é muito doloroso. Eu acho que a gente vem utilizando ainda procedimentos que já não são mais utilizados, por exemplo, nos países europeus. Nós temos uma série de procedimentos que são quase que uma rotina na assistência ao parto vaginal. O uso de ocitocina para acelerar o trabalho de parto é muito usado no Brasil. E isso termina por produzir um parto muito doloroso. Se faz episiotomia com uma frequência muito, muito grande, muito maior do que a recomendada, também é outra forma de se sentir dor. E acho que tem um outro fator, que a sociedade brasileira é uma sociedade midiática. Então, a cesárea, a coisa do controle, de marcar o dia, de escolher até, às vezes, o signo da criança, vai se criando uma série de condições que tornam a
a cesárea é adequada para esse tipo de sociedade que está muito mediatizada, está muito influenciada por esses parâmetros que até saiu uma reportagem interessante na Globo há pouco tempo, na revista, que chamava assim, Parto Espetáculo. Eu não sei se vocês viram, mas aquilo acho que reflete bem uma parte do que vem acontecendo. Que o nascimento, que era uma coisa que acontecia no seio da família, na casa, ou no hospital, mas de uma forma bastante íntima, ou ali com o profissional de saúde e a família, passou, em muitos casos, principalmente nos hospitais do setor privado, de maior nível socioeconômico, a população que vai lá, a ser uma coisa espetacular, um fenômeno que se celebra com champanhe, sem nenhuma privacidade e principalmente assim, acho que perde o sentido desse momento. Eu acho que é um momento muito singular na vida da mulher e da criança, porque a criança sai de uma relação, eu sempre digo assim, de uma relação de intimidade, de interioridade com a mãe, para uma outra de exterioridade, mas uma relação que precisa ser profundamente próxima, principalmente nesse momento. E eu acho que a gente está fazendo um parto no Brasil que a gente não está valorizando isso. Esse tempo importante desse encontro da mãe com seu filho, que é a coisa mais importante no nascimento. Nada é mais importante que isso. E a gente está abrindo mão disso por estereótipos, por fazer daquilo uma festa para os outros, não para a mãe. A celebração devia ser íntima ali, da mãe, filho, família. E a gente acho que está perdendo um pouco isso. E doutora, a senhora acha que falta informação? Pois também tem um outro dado que revela que a maior taxa de cesariana são nas classes mais altas. Eu acho que os elementos, né, que o vereador Paulo Pinheiro, a professora Maria do Carmo trouxeram, vão compondo esse cenário, né? A gente tem uma prática de atenção ao parto que durante muitos anos no Brasil afastou a família, né, deixou a mulher sozinha nas maternidades públicas e mesmo nos serviços privados, né, a chegada da participação de alguém, de escolha da mulher para estar com ela naquele momento, o pai do bebê, ou enfim, uma pessoa que ela se tranquilize, né? Isso também, até mesmo na rede privada, é algo mais recente. Hoje muito bem implantado, mas mais recente, né? Então, durante muitos anos, até uns 15 anos atrás, a mulher ficava sozinha, muitas vezes com uma equipe que ela não conhecia, né? Em jejum prolongado, né? Dessas práticas que a professora citou, né? Tem muitas práticas que ficaram cristalizadas na atenção ao parto, no cuidado médico e que já estão abolidas há muitos anos. São práticas definidas como não recomendadas pela OMS. Uma delas é o jejum prolongado, né? Então, são fatores que vão trazendo aí E tem alguns mitos também, né? Como a mulher vai ficar larga, a mulher... Isso, então eu acho que esses elementos foram trazendo uma imagem para a sociedade brasileira de que o parto normal é problema. Ele é ruim, ele traz risco e porque a gente não controla, né? Justamente as mulheres que têm um acesso mais cotidiano à informação, né, que são as mulheres com melhor escolaridade, essas são as mulheres que neste momento, e você citou aí já movimentos de resgate, né, você já falou até no ativismo pela humanização do nascimento, e eu prefiro, Gabi, usar esse termo, humanização do nascimento, né? Independente se isso vai ser através do parto normal, que é o esperado para a maciça maioria das mulheres, mas que é o que a gente não encontra ainda no Brasil, quer seja numa cesariana, não tem nada mais humanizado do que uma cesárea bem indicada no momento adequado, né? Agora, essa valorização do parto normal, essa percepção da importância disso, da experiência do parto normal no fisiológico para a mãe, para o bebê, isso hoje começa a ser uma reivindicação das mulheres, né? Principalmente das mulheres de melhor nível socioeconômico. Eu queria comentar que eu conheci algumas maternidades, né, na Inglaterra. Eu fiquei muito impressionada. A gente lê que é diferente, mas uma coisa é você ver o quanto é diferente. Então, assim, maternidades são públicas, então as mulheres de qualquer grupo social têm seus filhos nessas maternidades. Elas são atendidas por um profissional que chama midwife lá, que é equivalente a uma obstetriz, a um enfermeiro obstétrico aqui. São muito bem treinados, muito bem qualificados.
E o lugar onde a mulher ganha o seu bebê, o lugar onde ela fica, não parece um quarto hospitalar. Ele é montado de uma forma muito simples, como se fosse um quarto mesmo, de família. Tem tudo ali, mas está tudo guardado, você não vê, porque em princípio se espera que não aconteça nada com o parto, se espera que seja um processo natural. E o próprio hospital se prepara para mostrar essa imagem para a família. Tem também banheiras, as mulheres ficam andando, elas não põem soro na veia, isso não existe. Elas não entram nesse processo de, você chegou, precisa pegar a sua veia, você pode ter algum problema. Em princípio você não vai ter nenhum problema. Isso vai evoluir bem. Se tiver, está dentro do hospital, vai ser tratada. Não é doença, né? Vai ser tratada, vai ser acudida, vai ser acolhida. Mas assim, e tem um espaço também muito bonito onde as mulheres ficam andando com música, criando uma ambiência assim, um pouco assim como se fosse de contato com elas mesmas, com o seu acompanhante, ou com o seu familiar, com o seu marido, com quem for, que esteja ali refletindo e esperando a hora do seu bebê chegar. É um ambiente muito diferente do que a gente tem aqui nas nossas maternidades. Eu acho que a gente precisa avançar para isso. Agora, eu acho que tudo isso que elas estão falando, né, com mais propriedade até do que eu, que tem esse poder feminino que os homens não têm, mas a vivência mostra uma coisa muito interessante. O parto não pode ser programado como é hoje. Ninguém pode dizer que vai querer ter uma cesariana para o dia 14 de dezembro ou até o dia 16 por causa da numerologia. Não é possível isso. E esse fato está acontecendo. E aí que você disse, nas pessoas de mais alta cultura. Os Estados Unidos já não é tão europeu. Os Estados Unidos já deixa mais a mulher sozinha. E as pessoas não é por falta de informação. Né? Eu estou nesse momento com 2 grávidas na família. A minha enteada, que é médica, está grávida, chegando ao período de um neném nascer. E a minha nora também. Então, são 2. E eu vejo como é que hoje a condução do parto é muito... Um dos maiores fenômenos foi mandar pela internet, eu recebi o batimento cardíaco do neném. Eu perguntei nesse dia, já tocaram na barriga da mãe também? É midiático. Ou seja, o que a Maria do Carmo falou há pouco, essa matéria que eu li, é impressionante. As grandes clínicas aqui do Rio de Janeiro têm eventos. Teve inclusive um cidadão que a mulher dele foi ter o neném, que ele levou a escola de samba para a porta da maternidade, porque ela era passista da escola de samba. Ou seja, o parto, eu sempre digo, claro que pode acontecer. Eu não gosto da radicalização. Né? O parto tem tudo, desde o primeiro. O parto não acontece somente no dia do nascimento. Há toda uma gravidez em que isso tudo é conversado, em que se conversa com a mãe. E a gente tem isso, e muitas pessoas sempre fizeram isso. Eu trabalhava com um obstetra, com o Dr. Tomás, que é lá do Fundão, em que eu fazia consulta de pré-natal, conversando com o pai, conversando com a mãe, falando de amamentação lá atrás, discutindo a questão do parto, discutindo como é que vai ser o ambiente da maternidade. Porque essa separação, foram os profissionais de saúde que fizeram isso, essa separação, a criança sair de perto da mãe. As pessoas começaram já há muito tempo que o pai gosta de entrar na sala de parto. Mas o pai gostava de entrar na sala de parto, muitas vezes eu assisti o pai entrar com a máquina de filmar. Eu não quero você com a máquina, eu quero você perto da sua mulher. Perto, você vai segurar esse neném. Mãe, vai segurar esse neném, por que não? Vai botar ele para amamentar imediatamente. Mas essa sensação de mediatizar demais o parto, este momento, não é o parto, este momento é uma coisa complicada, porque você tem naquele momento uma série de coisas importantes que tem que ser discutidas. Aquilo ali não acontece por acaso, não foi Deus que quis. Né? Acontece porque tem que acontecer. As pessoas sabem... E eu sempre digo, a cesariana, na linguagem, se eu pudesse levar a cesariana para a linguagem do futebol, ela é igual ao pênalti. Não há mais jeito, o sujeito vai fazer o gol, você derruba ele na área e vai tentar com a cesariana, que é um ato cirúrgico, não pode mentir que não é ato cirúrgico, que não é um ato cirúrgico, você vai ser operada, você terá um pós-operatório diferente, seu ânimo será diferente, ou seja, isto tem sido não informado, tem sido mentirosamente vendido como um procedimento, como um pacote. Hoje o parto é um pacote que inclui a cesariana e outros pacotes desnecessários e que tem causado uma coisa muito interessante. Eu sou do tempo em que tinha no Rio de Janeiro 1 ou 2 UTIs neonatais. Hoje não existe mais unidade que vai fazer o parto sem ter uma UTI do lado. O número de clientes da UTI neonatal cresceu assustadoramente. E não mudou a medicina, né? Não mudou tão grande. O parto é uma das coisas que continua mais ou menos semelhante. O processo é o mesmo, as pessoas é que mudaram a maneira de fazer. Mas hoje nós temos uma clientela vastíssima. A clientela de UTI neonatal é proveniente dos erros cometidos durante a gravidez e o trabalho de parto. Sabe uma coisa? Em sua maioria. Queria comentar sobre isso, que
a gente nunca fala, né, sobre os prejuízos possíveis de uma cirurgia como essa, uma cesariana. Parece que é muito seguro, é muito controlado, se faz a previsão de tudo, que é perfeito. Mas, na verdade, tem riscos. E o maior, eu queria dizer, assim, para o recém-nascido, é exatamente isso. Como não é possível ninguém, por nenhum exame hoje ainda disponível, prever o dia e a hora que a criança vai ficar pronta para nascer, se você marca esse parto sem conhecer isso, você tem uma chance de errar e retirar do útero uma criança que não está em condições plenas para respirar, para ter uma vida extrauterina, e o resultado é isso. É por isso que hoje... a taxa também de bebês prematuros também cresceu. Eu queria saber se existe alguma relação. Isso que a Maria do Carmo está falando hoje, entre os componentes, os atores do parto, vai entrar o guru, que vai dizer como é que essa criança vai nascer em que data. Então, essa pergunta sua é importante. A taxa de prematuridade no Brasil é enorme. Tem quase 12%, eu vi aqui na pesquisa. Na verdade, é quase isso, 11,4%, 11,5%. É muito alta. É igual, parecida com a dos Estados Unidos, que é muito alta também. E é um país também que é muito intervencionista sobre o parto, como você falou. Entretanto, eles são muito menos que nós. Basta ver que lá eles têm 31% de cesárea hoje. Mas lá caiu a taxa. E era 33%, baixou para 31%. Eles vêm fazendo também, um esforço para diminuir. Na Europa, em torno de 20%. Caiu, Em torno de 20%, não passa disso. No Brasil, nós estamos aumentando ano a ano. Estamos com 54%. Dizem que em 2000 tem se falado que está com 56%. Eu não vi esse dado. Mas é muito alta e aumenta a cada ano. O prejuízo para o bebê é grande. Ele pode nascer prematuro por um erro de cálculo, ou ele pode nascer com mais de 37 semanas, mas imaturo para respirar por si. Porque, às vezes, um bebê que nasce com 37 ou 38 e iria nascer com 40, 41, esse tempo aí pode ser fundamental para ele estar pronto para as atividades que ele tem que desenvolver quando está do lado de fora. E aí eu queria dizer assim, que na Europa, na Inglaterra, a idade onde as mulheres mais têm filhos é com 40 semanas. Aqui no Brasil é muito diferente, é lá embaixo essa idade. E eu acho, Gabi, que nesse pacote, né, de reflexões que pesquisadores têm feito, né, eu acho que essa inquietação com a situação com a qual a gente chegou no Brasil e no Rio de Janeiro, isso vem mobilizando pessoas de diferentes áreas, né? Vem mobilizando clínicos que atuam na enfermagem obstétrica ou na área da obstetrícia médica, vem mobilizando pesquisadores, vem mobilizando gestores, né? Enfim, e vem mobilizando, como você já disse, também as próprias mulheres, né? E existem inúmeras, assim como a gente comentou, de situações que não favorecem o parto normal, com práticas não recomendadas, existem fatores que protegem o parto normal. A mulher estar com alguém da sua escolha, né? A mulher ter o direito de conhecer o lugar onde ela vai ter o bebê. Então, assim, eu acho que a gente vem experimentando na rede municipal aqui do Rio, já de alguns anos, né, uma série de estratégias que não são uma invenção, um capricho ou um radicalismo, né? São a utilização de práticas que dão certo em países que têm os melhores resultados perinatais. A enfermagem obstétrica é um deles, atuando em parceria com a equipe médica, né? A garantia do acompanhante, o Rio de Janeiro foi pioneiro no direito ao acompanhante. Existe uma lei que é de 2004, uma lei federal, né? Mas existe uma resolução municipal de 1998, né? Garantindo isso que para mim, para você, para Maria do Carmo hoje, para o Paulo, que vai ser avô aqui 2 vezes, é algo impensável, né? Que a enteada ou a nora dele esteja sozinha no momento do parto, né? Em 1981, eu trabalhava no hospital da rede municipal e introduzi o alojamento conjunto, que quase fui expulso do hospital pelo diretor. Disse que eu criei um tumulto botando os maridos, mãe e neném juntos. Quase fui expulso. Enfim. Que era um ato comunista, inclusive. A gente tem um mantra hoje, né, nas maternidades municipais: pai não é visita, né? Então, assim, maternidade, momento do neném nascer, é um momento que tem que estar muito cuidado e muito protegido. Agora, né? doutora, tem
eu li aqui que tem um complexo de hormônios que, na verdade, só são liberados, principalmente o hormônio do amor, só é liberado no parto normal. É verdade? Não. É a verdade. É verdade. E a gente, assim, a ocitocina é um hormônio fisiológico, é um hormônio que as mulheres produzem, né, durante o trabalho de parto e que depois ajuda o aleitamento. E tem pesquisas mais recentes, tem um grande pesquisador inglês, o francês radicado na Inglaterra, o professor Michel Audin, que ele fez essa denominação, e outros pesquisadores estão valorizando a ocitocina fisiológica, aquela é a endógena. Não a comercial, né? porque então, essa que se usa muito e que se usa para acelerar o trabalho de parto, e ela é usada, ela é utilizada exatamente para prevenir uma cesárea nos países desenvolvidos. Aqui a gente não usa para prevenir a cesárea com frequência, porque muitas vezes a cesárea aqui para a nossa situação não é nenhum problema. Às vezes é para acelerar, para andar mais rápido. Às vezes também, pode ser, para prevenir uma cesárea, mas se usa muito. E o que é que se sabe hoje na literatura? Essa ocitocina, ela tem sido descrito em alguns trabalhos, que ela talvez se responsabilize uma parte pela hemorragia pós-parto, porque como você usa uma quantidade grande de ocitocina, e a função dela, da fisiológica, é fazer o útero contrair para o trabalho de parto andar, e também prepara para a amamentação. Se você usa uma quantidade muito grande, o útero contrai e depois ele entra em falência. Ele não consegue mais, e ele, depois do parto, entra em atonia, e a mulher sangra sem parar. E é uma das principais causas de morte materna. Então, tem uma série de coisas hoje na literatura, né, que a gente tem lido, sobre intervenções que a gente faz muito. Não só a gente faz, outros países fazem, mas o Brasil faz muito no parto vaginal e que se associa também com resultados assim ruins, com desfechos negativos em relação à mulher. Assim, né, destacar isso, né, quer dizer, todo esse cortejo que a gente está apresentando aqui como necessário, como fisiológico, como importante, né? Assim, o quanto isso marca uma sociedade, né? O quanto isso pode fazer diferença para uma sociedade mais solidária, mais humana, mais vinculada, né? A presença do pai no momento do nascimento do bebê, né? O seu sentimento de responsabilidade e paternidade, né? Eu acho que a sociedade brasileira vem discutindo hoje a preocupação com violência, com banalização da violência, com banalização do uso de drogas, enfim, com uma série de questões que muitas vezes, né, tem a sua origem até numa família não tão estruturada, numa família com uma presença, uma participação menor do pai, né? O Brasil tem um desafio hoje também das famílias chefiadas por mulheres, né? Monoparentais, enfim. Então, assim, são vários pontos, por isso que, assim, no Rio, assim, os quadros da Secretaria Municipal de Saúde, de muitos anos, a gente tem um guia e é uma frase do próprio Michel Audin, né? Que para mudar o mundo, a gente tem que mudar a forma de nascer. A gente se fia nisso e tem trabalhado nesse sentido. Pode ainda uma coisa? Só uma coisinha? É porque ela provocou isso é muito... Eu acho assim, para as mulheres que estão assistindo a gente pensarem, o quão violento deve ser para uma criança que não está pronta e não tem nenhum problema de saúde ser retirada do útero antes da hora que ela deveria. O quão violento isso deve ser. Deve ser uma violência enorme para a criança. E as mães acho que não são informadas, às vezes não sabem ou não pensam sobre isso. Eu acho que é alguma coisa que tem que se pensar. Para você encerrar como você começou, nós dissemos tudo isso, o telespectador está aqui assistindo. E por que não acontece como a gente diz? Bom, vamos discutir isso no próximo bloco. Faremos um breve intervalo e voltamos já já com o debate. Estamos de volta com o Pense Rio de hoje, que debate a realidade dos partos e nascimentos no Rio e no Brasil. Bom, no último bloco a gente estava falando teoricamente sobre os partos e nascimentos. Agora, na prática, como vocês avaliam as políticas públicas para isso? Isso é alguma coisa que o Brasil está se movimentando. Tem uma política pública já de longa data e o município do Rio tem uma experiência, eu acho, bastante grande
nessa frente de mudança do modelo de atenção obstétrica no Brasil, tanto para diminuir a cesárea, mas não só, porque a gente comentou que o parto vaginal também ele não está bem conduzido do jeito que nós estamos hoje fazendo. Então, tem uma política pública, que hoje tem o nome de um programa que chama-se Rede Cegonha, que inclusive tomou emprestado o nome da cegonha carioca e fez um programa nacional, mas esse programa não começa agora, ele tem já há muito tempo que o Ministério vem se debatendo com isso, vem decidindo ou tentando formas de diminuir a cesárea, de promover o melhor parto, mas isso não é muito fácil, porque quando a gente tem práticas instituídas dentro do setor saúde, dentro dos hospitais, dentro das maternidades ou dentro de qualquer serviço de saúde, é difícil mudar, porque isso vira uma cultura dos profissionais repetirem aquela forma de fazer. Então, mudar a cultura profissional não é fácil, principalmente porque a gente tem essa mesma cultura formando os jovens profissionais. Então, é uma coisa que não é fácil de fazer, mas eu acho que o Brasil já deu mostras de mudar coisas. Por exemplo, eu me lembro que quando se montou o programa de reidratação oral, quando as crianças tinham diarreia, foi uma época que se usava a hidratação venosa. Isso o Paulo pode falar muito bem, porque ele participou muito desse tempo e ajudou muito naquela época. E era difícil para o médico imaginar que fazer a hidratação oral, da reidratação oral, fosse tão eficiente quanto a intervenção maior que ele fazia, que era fazer a reidratação venosa. E foi muito bom, porque o corpo da gente acerta mais do que qualquer intervenção sobre ele. Então, a criança, quando está reidratada, ela não aceita mais líquido. E a gente, às vezes, errava quando fazia venoso, podia superidratar uma criança. Então, os pediatras resistiram muito no começo, depois aderiram, e hoje isso é uma prática que está instituída. Então, assim como nós mudamos a reidratação oral, nós vamos mudar também isso. Eu acho que vai acontecer. E, vereador, como o senhor avalia? O senhor que já estado dos dois lados, né? Chegando no lado complicado da discussão, que é o lado político, né? Eu sou um profissional de saúde, sou político, mas sou profissional de saúde, não deixei de ser médico. Continuo sendo médico. A minha grande preocupação é com os radicalismos. Com radicalismos e com a propaganda política das coisas. Né? Nós estamos dentro de um caso, que é esse agora, a discussão do mais médico no Brasil. O Brasil precisa de mais médico? Não precisa. Se você tirar a capa política da discussão, se você esquecer que parte do programa é para eleger o ministro da Saúde, o governador de São Paulo, você pode discutir o problema. Né? Não tem nada contra o médico cubano, ele é um médico igual ao outro, bem formado, tem uma sua boa formação. Agora, nós temos que entender qual é o radicalismo. Essa discussão toda, você tinha uma pergunta que você vai fazer depois, quem é que está habilitado a fazer o parto? É lógico, eu sou médico, mas tenho uma visão muito crítica sobre a minha profissão, sobre como se trabalha em relação a isso. Essa questão, eu vivi anos e anos com parto. Eu vivi no momento em que eu trabalhei com obstetra, que dizia durante o trabalho de parto, por exemplo, para a gestante, faça força, como, eu não posso dizer os termos aqui, faça força como vai evacuar. Ou seja, transformando o neném num pedaço de fezes que ele ia eliminar. Encontrei enfermeiras tratando mal também os pacientes, a gestante e o recém-nascido. Ou seja, esta solução não se resolve para ganhar a eleição. Esse é o primeiro ponto. Os programas são perfeitos, o Ministério da Saúde tem um ótimo programa, é um programa que vem de anos sendo discutido, a Prefeitura do Rio vem trabalhando, muda o governo, mas vem trabalhando, tem tido um trabalho em relação à melhoria da qualidade do atendimento materno-infantil, que é verdadeiro. Agora, tem um ponto de radicalização. Eu não posso querer que o meu discurso... eu não sou absolutamente contrário à casa de parto. Eu fui visitá-la há anos atrás, ela foi instalada. Eu só não posso, do radicalismo, de ouvir de um determinado profissional que ela só pode funcionar dessa maneira. Ela não pode funcionar de outra. Não é verdade. Ela pode funcionar desta maneira e de outra maneira. Eu não sou contra o trabalho da enfermagem no parto. Claro que tem enfermeiras que podem fazer perfeitamente esse trabalho. Eu só não posso transformar isso numa luta de reserva de mercado. Eu quero colocar a enfermagem no lugar que ela devia estar. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão aqui é o trabalho técnico. Como é que podemos avançar com qualidade em relação a isso? Eu não posso deixar que o meu superior hierárquico, por exemplo, que eu ouvir do meu superior hierárquico um discurso político de um fato técnico.
Esta questão é uma questão absolutamente técnica, não é uma questão política, é uma questão técnica e que os políticos têm que entender e ouvir a parte técnica. Como você falou há pouco, na hora que um vereador ou um deputado faz uma lei, ele tem que entender que essa lei, e esta lei só pode ser aprovada com a discussão com o pessoal técnico. Eu fui deputado estadual e teve uma deputada muito famosa, ainda é deputada hoje, que resolveu fazer um projeto importante, que, na verdade, a intenção era boa, a mamografia, ter um mamógrafo. Mas aí sai uma lei que toda unidade de saúde tem que ter um mamógrafo. Não é possível isso. Não é possível. Ou seja, eu digo sempre, na política, os políticos têm que pegar os técnicos para não atrapalharem. E os políticos não atrapalharem os técnicos. Eu acho que hoje nós estamos num momento de avanços muito importante, mas temos que ter cuidado da radicalização. Da mesma maneira que a cesariana é vendida pelos meios de comunicação como é normal, se você for perguntar hoje ao governador, ao prefeito, a uma série de pessoas, suas mulheres, como é que nasceram seus filhos? Cesariana. Né? E tem um discurso posterior a esse. Este discurso tem que ser feito. Nós temos que mostrar para a sociedade, para a mulher, que o parto não é isso, como ela falou, o parto normal não é doloroso dessa maneira, pode não ser doloroso dessa maneira. Existem outras práticas para melhorar isso. Nós temos que dizer que pode acontecer uma cesariana, pode acontecer uma cesariana. No transcurso do trabalho de parto, pode acontecer uma cesariana. Né? Ou até antes, se a mulher tem um problema que O que não pode é começar a gravidez na primeira consulta de pré-natal e dizer, a sua cesariana eu vou marcar para este dia, tá bom? Não, é para o dia 24, na numerologia o neném tem que chamar dessa maneira. Não é possível isso. Agora, o senhor não acha que existe, os senhores não acham que existe uma questão econômica também? Porque, por exemplo, um trabalho de parto pode demorar até 10, 12 horas, quando uma cesárea marcada vai ali 1, 2 horas. Claro. Consome 1, 2 horas do trabalho do profissional. Claro. Como é que fica essa relação? Em primeiro lugar, é começar lá de trás. A solução do problema não é o sujeito ter o plano de saúde. Né? Hoje, o que acontece? A medicina privada, os planos de saúde, você tem uma clientela brutal. Se ele hoje, todas as mulheres entrarem de parto no mesmo momento, vai ser um problema. Não pode se concentrar dessa maneira. Ou seja, quem tem que oferecer serviço de saúde é o serviço público. Este tem que oferecer o serviço de saúde. Claro que o serviço privado é complementar. Mas hoje nós temos que ter essa noção disso. Não é possível que as mulheres entendam ou que os profissionais entendam que o parto tem que ser cesariano por uma questão de horário de trabalho. Não pode ser disso. Nós temos que rever isto. Vocês acham que o plano de saúde tem uma influência forte em relação a isso? Claro que tem uma influência forte. Claro, porque tem até plano de saúde, tem plano de saúde com plano obstétrico e sem plano obstétrico. Né? Ou seja, a questão econômica é muito forte em relação a isso. Mas existem outras questões que podem ser que nós podemos trabalhar em relação a isso, que é exatamente formar a opinião que está deformada de que o parto normal é a cesariana. Não é. Esse trabalho é um trabalho que todos nós que defendemos o parto humanizado, como ela falou, temos que fazer. Exato. E isto passa por uma questão econômica, claro que passa. E é preciso vencê-lo. Agora, eu acho que só referendando isso, né, recentemente numa entrevista para uma rádio aqui do Rio, o próprio presidente de uma sociedade de ginecologia e obstetrícia deu essa explicação. Né? Essa é uma explicação do porquê dessa taxa tão inexplicável, né? Porque não tem explicação fisiológica nem de escolha da mulher para 95% de cesárea, que é a taxa da cidade do Rio de Janeiro. No setor privado. No setor privado. O setor público do Rio de Janeiro tem taxas de cesárea muito diferentes disso, né? E a modelagem de equipes disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas maternidades federais, universitárias, estaduais e municipais, é uma das explicações para isso. Né? E eu acho que quero referendar também e ter muita serenidade para esse posicionamento. Né? A decisão, a indicação de uma cesárea, ela é uma indicação médica. Né? E nesse sentido, não tem nada mais protetor para a família que está nascendo ali do que uma cesárea bem indicada. Né? O que a gente está, assim, quero com muita serenidade referendar essa fala do vereador Paulo Pinheiro, de que radicalismos não fazem bem para ninguém. Né? O que eu acho que nós estamos só vivendo na sociedade brasileira nesse momento é uma reação de mulheres, né, que acessando informação, tendo experiência em outros países, começam a dizer, tem alguma coisa errada aqui. Né? Também relatar, a gente tem nas maternidades municipais, a gente tem sido procurado, né, por mulheres com planos de saúde, né, que têm planos de saúde, mas que desde o início ali do pré-natal
houve, não, eu não trabalho com parto normal, não vai dar, e não tem a vaga, enfim. E essas mulheres têm procurado, mulheres brasileiras, mulheres cariocas e também mulheres inglesas, né? O Rio de Janeiro está recebendo muita gente de fora, pessoas de outros países que fazem essa opção, né? Porque sabem que numa maternidade pública vão contar com uma equipe que está ali 24 horas por dia e elas terão chance de ter um parto normal como imaginam que tenha que ser. Agora, recentemente teve o caso da maternidade Ana Amélia, que os bebês morreram e foi dito que foi por insistência dos médicos pelo parto normal, porque eles precisavam atingir uma taxa de tantos partos normais. Como os senhores veem isso? Na verdade, a maternidade chama-se Maria Amélia. Maria Amélia, desculpa. Isso. É uma maternidade que tem 1 ano e meio de existência, né? Tem uma média agora, em 2013, de 450 partos mês, uma maternidade de bastante volume, né? Uma maternidade que a gente, pela Secretaria Municipal de Saúde e por outros especialistas também, a gente analisa os dados com muita dedicação, muita propriedade, né? Aconteceram episódios recentes que de fato estão sendo analisados, como sempre a gente faz, né? Mas assim, a gente não tem nenhum sinal de que houve qualquer procedimento inadequado, né? É claro que se a taxa de parto normal é maior, algumas complicações que aconteceriam, mesmo que fosse cesárea, vão surgir no contexto do parto normal, né? Os casos foram acompanhados o tempo todo. A maternidade Maria Amélia tem uma equipe constituída e plena por 5 obstetras e 3 enfermeiras, né? Então, assim, é uma equipe de fato multidisciplinar e a gente está analisando e tendo todo o cuidado e respeito, né, à dor dessas 2 ou 3 famílias. Isso é o mais importante e um cuidado e respeito que a gente não percebe, infelizmente, em outras instituições. Da própria mídia, né, que explora isso de uma forma muito inadequada, e eu sei do que eu estou falando porque eu acompanhei cenas que são inacreditáveis, que se me contassem, né, da mídia incentivando atos e, enfim, uma coisa muito estranha e, num certo sentido, referendada por alguns equívocos de sociedades científicas e da própria corporação médica que a gente tem tido, com insistência, tenho buscado esclarecer, né? A Secretaria Municipal de Saúde nunca estabeleceu uma meta de cesárea. Como o vereador Paulo Pinheiro já disse, a gente trabalha há muitos anos, os quadros técnicos da Secretaria, na busca de condições adequadas para o nascimento, quer seja melhorando a estrutura física das maternidades, quer seja discutindo melhores práticas, né? E com isso a gente tem uma taxa de cesárea média na rede municipal para 2012 de 35,6. Pela primeira vez em muitos anos que os quadros técnicos atuam na Secretaria e até motivados pela própria política pública do Ministério, pelo IDSUS, que é um indicador que mede a qualidade de saúde, né, e que inclui a taxa de cesárea. Pela primeira vez estabelecemos e pactuamos com as maternidades uma meta de reduzir de 35,6 para 34. Foi um movimento mais assim simbólico do que propriamente buscar essa meta, né? Estabelecer uma meta. A maternidade, como eu disse, Maria Amélia, ela tem uma taxa de 20%, é semelhante a uma outra maternidade nossa, Herculano Pinheiro, bastante já antiga, né? É uma maternidade que tem um quadro de obstetras de uma formação inquestionável. São obstetras, alguns com mestrado, formados por instituições como o Instituto Fernandes Figueira, a Maternidade Escola. É um time que jamais se submeteria a qualquer pressão. Isso, se não for, mesmo que uma pressão equivocada existisse, isso não aconteceria. Agora, vereador, o senhor que esteve à frente do Miguel Couto. Queria me antecipar, mas não é para marcar cesariana, não. O senhor que esteve à frente do Miguel Couto durante anos, como é que fica a situação dos médicos? Para os médicos, é mais seguro fazer a cesariana? Porque, por exemplo, se eles decidem fazer um parto normal e acontece alguma coisa no parto, a família vai em cima dos médicos. Como é que fica essa situação? Não é essa questão o problema. Até para dizer o seguinte, né? Tudo isso, eu estou insistindo aqui desde o início, falar a questão da política e tudo isso acontece porque as determinadas autoridades passam a não ter mais a confiabilidade quando fazem o discurso equivocado. Quando dizem alguma coisa
que ao invés de ouvir o técnico, diz o político. Né? Nós temos uma discussão longa hoje aqui na Prefeitura do Rio em relação a essa questão de... E essa briga que a Maria acabou de colocar, a doutora Maria, desculpa, a doutora Maria acabou de colocar, é em relação à maternidade Maria Amélia, que é o nome da mãe do Chico Buarque, né? Ela é uma maternidade que surgiu numa nova característica da Prefeitura de colocar organizações sociais na gestão, que facilita algumas coisas na opinião dos governos. O que acontece é que nessa luta política de vender uma nova imagem, e não vou nem citar a questão das maternidades, o governo, às vezes, não fala a verdade do que está acontecendo. Né? Quando você coloca, vamos estudar as maternidades, em determinado lugar da cidade, difícil acesso, que não consegue colocar um médico naquele setor, coloca um outro profissional para atender. Eu assisti isso pessoalmente numa unidade de saúde, em que o atendimento que teria que ser feito pelo pediatra não foi feito. E ali o profissional, alguém, estava dizendo, não é necessário o pediatra. Aí eu pedi, não, então avisa só que quem vai atender não é um pediatra. Se está autorizado a atender ou não, se é um enfermeiro, se é um clínico, pode fazer isso. O que acontece é que, muitas vezes, essa credibilidade, pelo discurso político, dizer coisas que não podem ser ditas, e os políticos, eu falo à vontade que sou um deles, muitas vezes exageram nisso. Eu não posso aceitar, por exemplo, que um governante, ao inaugurar uma unidade, diga para a população, vocês agora não precisam mais plano de saúde, aqui vai ser atendido. E eu disse para essa autoridade, que ainda é autoridade hoje, o senhor está mentindo. Isto aqui não é para atender a todos. Então, esta briga que está aumentando em determinados momentos é baseado por alguns erros e exageros, radicalismos de algumas partes. O mesmo médico que trabalha no Miguel Couto, como ela falou, que trabalha na maternidade Maria Amélia, é o mesmo que trabalha no Hospital Público Fernandes Figueira, é o mesmo que trabalha no Hospital Público Miguel Couto, ou na maternidade Fernando Magalhães, que nós vamos dizer que nós temos uma maternidade excelente, que é a maternidade Fernando Magalhães, de muitos anos, de profissionais também importantes, que passa por dificuldades que toda a rede pública passa para poder vencer. Então, este problema, eu acho que nós podemos corrigir, não é com essa briga nem de corporações, eu não sou contra a enfermagem, nem acho que a enfermagem é contra o médico, nem contra a sociedade, eu acho que nós temos que achar um caminho. Só não podemos, quando este caminho é obstruído por posições políticas que atrapalham as posições técnicas, é muito claro. E eu dei esse exemplo dos mais médicos, que é um exemplo muito claro. Ninguém é contrário a que cada município brasileiro tenha um médico para ser atendido. Eu quero saber se ele está contratando um médico ou um mágico. Né? Ele precisa contratar um médico. Eu quero saber se algum gerente de banco, se alguém da justiça vai para o interior sem as condições de trabalho. Se você vai pegar agora e vai botar o camarada em determinado local sem condições de trabalho. Este é o ponto da discussão do radicalismo. Em relação a essa questão, eu acho que tem que evoluir. O espaço é de todos. Todos têm um espaço. Eu acho que, como você disse, o parto pode ser executado também por outros profissionais não médicos. Agora, não pode ter uma luta de classe, que esse profissional vai ficar sozinho aqui, que tem que ser ele sozinho, não pode ter médico aqui, não. Esse radicalismo também é um lado excessivo. É preciso ter um pouco de calma. Eu acho que os cabelos brancos e a experiência, nas mulheres é ruim dizer isso, mas para os homens é mais fácil dizer isso. Ajuda um pouquinho a ter um pouquinho mais de calma nessa vida, porque o grande problema não está aí. O grande problema é nós termos cada vez mais a opinião pública dizendo para nós que a cesariana é mais fácil. E acabar com essa frase, o negócio foi tão difícil, foi um parto. Essa frase é horrível. Não existe, esse parto está tão ruim que foi uma cesariana. Temos que mudar um pouquinho fazer um comentário que tem uma coisa que se estuda em relação ao parto que se chama estresse pós-traumático, né? Um trauma que a mulher venha a ter por causa do parto. E se estuda muito isso e tal, só que nesses países europeus eles estudam para as mulheres que fazem cesárea. Porque para as mulheres para quem é indicada uma cesárea, elas passam por um estresse tão violento, tudo ao contrário daqui, porque elas sabem que estão diante de uma gravidez que tem um problema, por isso que há a indicação da cesárea. Então, o estresse pós-traumático nesses países é estudado para quem faz uma cesariana, porque as mulheres ficam traumatizadas por não terem parido o seu bebê de uma forma natural, como a sociedade toda faz. Isso pode gerar insegurança na mulher, ela achar que não está apta a realizar algo que é fisiológico, né? Mas assim, na nossa mulher brasileira, eu acho que ela nem se dá conta disso. Eu tenho fico sempre pensando sobre por que isso está acontecendo aqui.
Eu acho que isso tira um pouco o poder das mulheres, sabia? Elas não poderem parir, porque eu acho que é um ato de muita força e de muita realização da feminilidade nossa. Eu acho que isso tirou o poder da gente. Não poder parir o filho de uma forma natural, pelos próprios meios, precisar de ser feito por terceiros. Acho que a mulher é forte para isso. O corpo dela é preparado para isso. E as mulheres deviam pensar sobre isso. Que isso pode ser uma força que estão nos tirando. Defender também a parte masculina, né? Que tem que estar presente nisso. Aquele neném não está ali à toa. Não, ele pode entrar não no parto, vamos, né? Nessa questão do feminismo, tirar o... Não. Os homens têm que estar presentes nisso, cada vez mais participar disso. É claro que o útero não está na nossa barriga, está na barriga das mulheres. Mas nós podemos participar amorosamente dessa discussão. Não, mas não é tirar a força dessa relação, não. É não tirar a força da mulher, mas essa relação do companheiro, da família, isso é tudo. Isso é tudo, para o bebê e para os dois, é fundamental. Quando, no índice, não tem nenhum trabalho por onde disso, mas eu até estou pensando em fazer esse levantamento, quem faz mais cesárea é o homem obstetra ou a mulher obstetra? Eu acho que a mulher obstetra faz mais. Acho que ela está fazendo mais hoje aqui. E, doutora, eu gostaria que você esclarecesse para a gente quais são os profissionais habilitados a realizar um parto. Os profissionais habilitados para lidar com parto de risco habitual, parto normal, sem intercorrências, são médicos e enfermeiras. Né? Ou obstetrizes, que é uma categoria profissional menos frequente no nosso país. Né? A professora Maria do Carmo, citando a experiência lá da Inglaterra, de outros países, existem profissionais formados exclusivamente na questão do pré-natal, de risco habitual, como a gente fala, ou baixo risco, naquele pré-natal que não tem intercorrências, e na atenção ao parto. Na rede municipal do Rio, essas categorias profissionais, elas trabalham no mesmo ambiente, existem experiências outras, o vereador citou também uma outra unidade nossa, Casa de Parto, mas na maciça maioria dos nascimentos, e são na rede municipal 38 mil nascimentos por ano, esse é o dado do ano passado, é isso que a gente tem buscado, é exatamente essa sinergia e uma maior potência. Né? Os profissionais, ambos estão habilitados a lidar com parto de risco habitual. Agora, algumas situações frequentes e importantes, só o médico pode cuidar. E essa é a nossa linha de trabalho de muitos anos. E como a senhora avalia o parto em casa? Eu acho que o parto em casa, o Brasil, assim, tem experiências, né, em regiões mais longínquas, né, cuidadas por parteiras profissionais que têm sido inseridas nas políticas públicas, né, de garantir segurança e tudo mais. Então, acho que como experiência brasileira, isso hoje está situado lá como uma coisa mais frequente, e temos tido, né, na região sudeste, a reivindicação de mulheres por essa experiência. De novo, mulheres que... Nenhuma mulher decide ter um bebê em casa, assim, vou ter um bebê em casa. Essa decisão, pelo que eu acompanho, né, embora não tão frequente ainda na região sudeste, no Rio de Janeiro, é uma decisão muito pensada, é uma decisão muito elaborada. Né? E eu entendo que outros países têm tido a possibilidade de garantir isso com segurança, mas isso, nesse momento, ainda não está no escopo, de forma alguma, das políticas públicas na rede municipal, pelo qual eu posso falar. Quero falar Pois não. Uma coisa Fala você só. Primeiro, depois. É assim, porque também a gente tem uma coisa incoerente aqui no Brasil. Tem toda uma discussão que é muito risco a mulher fazer um parto no domicílio. E não tem nenhum, e ela não deve escolher isso, tem uma série de inquietações. Mas não tem nenhum problema ela decidir por uma cesárea. Então, tem alguma coisa muito esquisita também entre nós. Quando que a experiência dos países que têm resultados muito bons é que a mulher pode mesmo decidir fazer em casa, mas jamais pode escolher a cesárea. Porque essa é uma decisão por necessidade clínica. Então, nós temos uma inversão muito grande aqui entre nós. Né? Como eu estou fazendo uma analogia entre a política e a técnica, né? Eu vou dar o exemplo do nascimento em casa. Eu vou fazer 2 exemplos que eu acho que a minha ideia será vencedora, né? Eu nasci em casa. Eu nasci em São Cristóvão e a minha mãe teve parto, uma parteira e o médico eram casados. A parteira e o médico eram casados. Nasci em 1949 em São Cristóvão. Acho que não fui mal até hoje na vida. O nosso governador Cabral nasceu no IASERJ. Quer dizer, não nasceu em casa, nasceu de parto
assistido. Hospital. Entretanto, acabou de derrubar o próprio hospital onde ele nasceu. Acho que não deu tão certo quanto o meu nascimento em casa. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que os senhores fizessem as considerações finais. Doutora? Eu quero retomar uma frase que eu já disse aqui do professor Michel Odin, né, um dos maiores especialistas hoje em nascimento no mundo. Para mudar o mundo, a gente tem que mudar a forma de nascer. Eu acho que a sociedade, e aqui incluído, né, as mulheres, os seus companheiros, as futuras avós, os médicos, os enfermeiros, enfim, os gestores, os políticos, todos precisam parar e refletir sobre o que a gente está fazendo com o nascimento. Né? Esse é o momento de garantir segurança, tranquilidade e ter o acesso a toda a tecnologia necessária, mas usar essa tecnologia apenas quando indicada. Eu vou tentar pegar o meu lado profissional e o meu lado político. Eu acho que nós temos tudo isso, eu concordo plenamente, mas temos que mudar também as versões. Nós não podemos mais transmitir coisas que não vamos fazer. Estamos discutindo essa beleza que é o parto, o atendimento aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas como é que eu posso entender que essa Prefeitura, que quer isso tão bem, nos oferece para votar aqui na Câmara um orçamento para a saúde para o ano que vem menor do que para esse ano? Estamos, mais uma vez, colocando mágicos em vez de administradores. Nós temos que dizer a verdade. Será que é possível administrar com menos dinheiro os recursos, fazer todos esses programas belíssimos? O que é que vem acontecendo? O que é isso? É um discurso lá fora e uma prática aqui dentro diferente. Isto tem que terminar em todas as áreas, na política e na parte técnica. E espero que os profissionais consigam fazer esse trabalho e que a sociedade entenda, os grandes artistas, os grandes nomes do Brasil, que falem um pouquinho, leiam um pouquinho mais para entender que é possível o parto normal e que a cesariana não é um monstro, ela pode acontecer quando for indicada. E para mim, eu acho, para as mulheres, pensarem sobre duas coisas que eu falei aqui. A primeira é que elas são capazes de parir sem precisar que o bebê seja retirado de dentro do útero. Elas podem colocar o bebê no mundo e eu acho que isso pode ser uma realização muito grande para elas. E a segunda questão que eu queria assim, deixar é que eu acho que tem que se pensar no neném, no bebê, porque a gente não pode decidir sobre que momento ele está pronto para vir ao mundo. Somente ele pode dizer isso e ele avisa. Quando ele avisar, então que ele venha. Bom, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. E se vocês quiserem rever esse programa, é só acessar nossa página na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima.